Roteiro de estudos de História. Como sugestão de estudos para esta semana, na disciplina de História, temos a análise sobre a África, berço das civilizações. Para este roteiro de estudos são indicados textos, mapas, imagens e vídeos, onde você vai conhecer a história do Egito Antigo, o Império de Kush ou Reino de Kush, na Núbia. Conheça também o Reino de Axum ou Ascum, na Etiópia. Antes de assistir aos vídeos, leia os mapas e procure relacioná-los com o tema da aula: África, berço das civilizações. Depois, leia o texto e as imagens abaixo. Em seguida, assista aos vídeos e, por último, faça os exercícios. Localização dos reinos africanos na Antiguidade. Observando o mapa de acordo com a legenda, localizamos as 3 civilizações que se destacaram no continente africano. O Egito e Kush tiveram uma relação muito próxima, envolvendo desde a atividade comercial até a dominação de uma civilização sobre a outra. Axum, localizada mais ao sul, estabeleceu uma intensa relação comercial com os povos da Península Arábica. Neste quadro, temos 2 mapas. O primeiro representa a dominação egípcia sobre o reino de Kush e o segundo, a dominação cuxita sobre o reino egípcio. Observe que a área de domínio acompanha a margem do rio Nilo, onde se desenvolveu a agricultura e a criação de animais. Com estas atividades econômicas aliadas ao comércio, tanto os egípcios quanto os cuxitas se transformaram em civilizações poderosas. Atividade 4. África, berço das civilizações. Responda: quais imagens temos em mente quando nos referimos ao continente africano? Como são os povos que lá vivem ou viveram? Quais tecnologias desenvolveram? Essas questões você poderá responder ao final deste roteiro de estudos. Muito do que conhecemos da África chega até nós pelos meios de comunicação de massa. Filmes como os de Tarzan e outros popularizados pelo cinema e TV trazem para nós visões distorcidas do povo africano, de suas tradições e sabedorias. Para saber mais, leia os trechos a seguir sobre as civilizações africanas. Entre as civilizações mais antigas da história da humanidade, algumas se desenvolveram no continente africano, como a egípcia, a cuxita, a axumita e a etíope. A civilização egípcia. Durante muito tempo, pensava-se que o Egito tivesse sido povoado a partir da Ásia, até então considerada o berço da humanidade. Desse modo, a civilização egípcia teria origem fora da África. Quais seriam as características físicas dos homens e mulheres que construíram esta civilização? E mais especificamente, qual era a cor da pele dessas pessoas? Informações do livro de Munanga Kabengela para entender o negro no Brasil hoje. História, Realidade, Problemas e Caminhos, de 2004. Os egípcios eram negros de lábios grossos, cabelos crespos e pernas finas. Seria difícil ignorar ou subestimar a concordância entre os testemunhos apresentados pelos autores com referência a um fato tão evidente quanto a raça de um povo. Informações retiradas do livro de Sheikh Anta Diop, Origem dos Antigos Egípcios, História Geral da África 2, A África Antiga, 1983, página 48.
Na arte e arquitetura egípcia, temos a riqueza cultural representada na construção das pirâmides, que foram utilizadas como túmulos para os faraós, na construção de templos e palácios. A Esfinge de Gizé é um dos grandes monumentos da arte egípcia. No imaginário dos antigos egípcios, a imagem de uma esfinge significava poder e sabedoria, e servia como uma espécie de proteção para as pirâmides. A pintura e escultura foi muito utilizada pelos egípcios para ornamentação no interior de templos, palácios, pirâmides, além das fachadas e espaços públicos. A civilização cuxita. Uma das características da civilização cuxita é o reinado feminino, que contou com várias linhagens de rainhas-mães, as Candaces. As Candaces, em geral, eram conselheiras dos filhos reis e, em alguns momentos da história cuxita, chegaram a governar a civilização. Informação retirada de Munanga Kabenguela para entender o negro no Brasil hoje. História, Realidade, Problemas e Caminhos, de 2004. Nesta imagem, vemos a proximidade da cultura cuxita com a cultura egípcia. As pirâmides de Meroé foram construídas para servir de túmulos para os reis e rainhas cuxitas. A civilização axumita desenvolveu-se no território mais ou menos correspondente à Etiópia. Uma de suas características foi o cristianismo. Não há dúvida sobre as influências da civilização egípcia, como mostram os obeliscos e mosteiros da capital Axum. Informação também de Munanga Kabenguela para entender o negro no Brasil hoje. História, Realidades, Problemas e Caminhos, 2004. Na imagem à esquerda, uma igreja axumita esculpida na rocha. Uma edificação subterrânea em forma de cruz como representação do cristianismo. Na imagem à direita, uma estela axumita, monumento que era erguido como marcação das câmaras funerárias dos reis e nobres. Sugestão de vídeos para saber mais. Na sequência, você poderá assistir a 3 vídeos para ampliar seu conhecimento sobre as civilizações africanas da Antiguidade. A história do Egito Antigo, Império de Kush ou Reino de Kush na Núbia, conheça o Reino de Axum ou Ascum, Etiópia. Após assistir os vídeos, você poderá rever o conteúdo desse roteiro de estudos e responder à questão. Responda. Os textos que lemos e as imagens que observamos mostram um pouco da cultura dos povos africanos na antiguidade. Descreva o que você achou mais interessante sobre cada uma das civilizações da antiguidade africana.